Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos para mais um vídeo da nossa reflexão da jornada da Quaresma. Eu quero ler um texto com você hoje que está em Isaías 53, mas acalma o teu coração, fica tranquilo, faça 2 minutos de silêncio e tranquilidade e assim vamos juntos para a nossa reflexão. O texto diz assim, presta muita atenção. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhar com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, fomos curados. Somos como ovelhas que desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Queridos, esse texto foi escrito muito tempo antes de Jesus nascer e falava sobre ele. O texto fala da libertação do Eterno que vem através de um homem que conheceu a dor. E essa figura é uma figura derrotada. Você viu no texto. Como uma pessoa derrotada, castigada, ferida, pode ser o libertador? E libertador de quê? De quem? Às vezes essas coisas ficam um pouco confusas. Deixa eu te contar um pouco sobre isso. Isso tem a ver com a história da humanidade. A história da humanidade começa com Deus Criador, de forma intencional, decidindo dividir relacionamento, porque ele vivia muito bem, nosso Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vivia muito bem e disse, vou criar o ser humano para que ele possa desfrutar de relacionamento. Isso que eu tenho aqui na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Criador, Jesus e o Espírito Santo. Okay? Eles viviam numa harmonia muito intensa, então eles decidiram criar o ser humano. E ao criar o ser humano, eles tinham que dar o poder de escolha, porque não há amor sem liberdade. Então Deus cria um jardim, cria esse ser humano para viver nesse jardim, para trabalhar nesse jardim, para desfrutar de uma vida e de relacionamento com ele. E Deus cria um outro ser humano, cria a mulher, para que ele pudesse se relacionar. O ser humano vivia muito bem, podia desfrutar de tudo da criação. Só que Deus disse, olha, está vendo essa árvore que está aqui no meio do caminho? Essa árvore é o símbolo da nossa aliança. Enquanto você não comer desse fruto, você estará mostrando para mim que você quer viver sob a minha tutela, sob o meu cuidado. Mas o dia em que você comer e decidir não mais viver comigo, você certamente morrerá. Parece que é uma forma de liberdade, mas você morrerá, porque sem mim não há vida. É como se tirasse um peixe de fora d'água. Enquanto o ser humano foi criado e vivia dentro dos seus limites, se relacionando com Deus Criador, estava tudo bem. Mas ele então, orientado, influenciado pela serpente, decide comer do fruto e romper com Deus. Assumir a autonomia de dizer o que é certo e o que é errado para a sua própria vida. Aí então, o ser humano então se desconecta de Deus, porque Deus tem algumas características muito importantes. Deus é santo, e ele não pode ter relacionamento com o pecado. E Deus é justo. Ele tinha dado a palavra, se você comer, você morrerá. Então Deus tinha que cumprir a sua santidade, se afastar do ser humano, tinha que cumprir a sua justiça, deixar o ser humano ser condenado à morte, mas também Deus é amor. E essas atribuições de Deus, elas não se sobrepõem. Não é uma maior do que a outra. Então Deus conciliando tudo isso, Deus programa então e põe em prática o plano da redenção. O que é isso? O ser humano passa então a viver uma vida distante de Deus e colhendo fruto do seu pecado, fruto da sua distância, então os relacionamentos quebram, a sua relação com a natureza é quebrada, o ser humano passa a viver altos e baixos. Até que anos depois, centenas de anos depois, nasce Jesus, o filho de uma mulher virgem, porque ele não poderia nascer como
como qualquer outro ser humano. Porque, metaforicamente falando, é como se o ser humano então passasse a ter uma doença de desconexão de Deus no seu DNA. Jesus precisaria nascer de forma diferente. Mas Jesus precisaria nascer como um homem, como um ser humano. Porque quando o ser humano se desconectou de Deus, ele era ser humano. Então Jesus vem como ser humano para assumir o lugar daquele ser humano que errou lá atrás, nossos primeiros pais. Jesus vive uma vida reta, sem pecados. O preço de uma vida reta, sem pecados, era a vida. Mas então Jesus decide entregar a sua vida na cruz para pagar a nossa dívida. Lembra que Deus falou, se você pecar, certamente você morrerá? Esse morrerá tem alguns significados. Nós fomos condenados aqui naquele momento a uma morte física, passamos a morrer fisicamente, passamos a morrer espiritualmente, ficamos desconectados de Deus e teríamos uma morte eterna à nossa escolha. Quando morrêssemos, fechássemos os olhos, acabou, não teria mais nada. Quando Jesus morre e ressuscita com uma vida santa, sem pecado, Deus tinha colocado sobre ele o pecado de toda a humanidade e ele assumiu, morreu no meu e no seu lugar. Isso se chama redenção. Jesus, então, nessa morte substitutiva, paga o preço que era meu e seu. Aí, então, Deus, com a sua santidade, pode, então, se aproximar. Por quê? Porque não havia mais impedimento, porque o preço do pecado foi pago. Jesus, então, sobe aos céus, manda o Deus Espírito Santo viver dentro daqueles que recebem a sua morte como substitutiva, e aí passa a surgir um povo chamado igreja a viver uma vida agradando a Deus, em conexão com Deus, apontando o caminho para outras pessoas, o caminho de volta para Deus. Até que um dia Jesus volte e restaure todas as coisas segundo a ótica original. É isso que a gente fala, é disso que a gente tem falado. A Quaresma versa a gente lembrar sobre esse momento da morte e ressurreição de Jesus. E eu quero propor uma reflexão para você. O que significa para você entender que Jesus morreu no seu lugar? Reflita sobre isso. Acho que teu coração merece uma resposta. E depois oremos juntos. Pai querido, tu sabe como as coisas somem da minha cabeça muito facilmente. Me ajude ao longo do dia a lembrar de ti, a lembrar dessa história, a te perceber e a ressignificar a minha história à luz dessa notícia chamada Evangelho. Que o Senhor veio fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Obrigado, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você se lembre que sozinho você pode ir até mais rápido, mas acompanhados nós vamos bem mais longe. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.